Introducing the new Volvo XC90. With 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou a Ana Ricari. E eu sou Nina Tonsik. E vamos estar com vocês de segunda a sexta na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @Clube do Erro. E claro, segue a gente aqui no Spotify e avalia com 5 estrelas se você já ama o nosso programa. Galera, vocês estão errados de não terem ido até agora. Quem foi? Maravilhoso. Mas quem não foi, tá errado. Tem que ir na peça da Nina, porque é o último fim de semana. Ensaio ir embora! Sim! Venham! É o último fim de semana e a gente não sabe se a gente vai voltar a ficar em cartaz, hein? Mandem mensagem no @Grupo Chão pra eles voltarem mais. É uma peça muito legal no terraço. A gente olha a lua e as estrelas e é na Lapa, então é muito divertido. E quem não veio, eu não posso garantir que vai ter ingresso, porque esgota, tá? Ai, tem que ir logo. Nossa, será que ainda tem? Possível que não. Abra aí o link, gente, abre o link agora. Grupo _chão, rápido, agora, enquanto tá aqui. Dá pra ouvir enquanto aproveitem, compra. enquanto tá ouvindo o podcast, já vai comprando. Venham. E se não tiver no link também, pode mandar DM pra Nina, que ela adora receber DM de gente pedindo ingresso. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada em ter cobrado meu salário da minha amiga enquanto a irmã dela estava internada? Oi meninas, me chamo Daiane, eu tenho 27 anos e eu sou dentista. No momento eu tô me especializando e não tô atendendo em consultório fixo, mas eu tenho 2 amigas que trabalham juntas numa clínica, que é a Manuela, que é responsável pela clínica, e a Rayane. Há alguns meses, a irmã da Rayane adoeceu e o quadro era bem grave. Como ela precisou acompanhar a irmã no hospital todos os dias, me pediu para substituí-la nos atendimentos enquanto estivesse afastada. Eu topei na hora, de coração aberto, para ajudá-la. Acabei trabalhando o mês inteiro no lugar dela. Só que durante esse período, a Manuela me chamou no canto e explicou que a Rayane já tinha recebido o pagamento antecipado daquele mês e não tinha falado nada sobre me repassar ou devolver o valor para que eu fosse paga. Vale dizer que somos todas autônomas e recebemos por dia de trabalho. Não existe salário fixo, só o que é efetivamente atendido. A Manu ficou numa situação difícil, sem saber como abordar isso, já que tudo era muito delicado. Mas também ela se preocupava porque no fim das contas a clínica era dela e eu tinha trabalhado o mês todo. Depois de um tempo, e de maneira muito cuidadosa, a Manu resolveu conversar com a Rayane, dizendo que quando tudo estivesse mais calmo, elas poderiam resolver isso. Só que a Rayane ficou furiosa. Me chamou no privado dizendo que eu era egoísta por estar pensando em dinheiro enquanto a irmã dela estava internada entre a vida e a morte. Eu fiquei muito mal. Eu nem sequer a tinha cobrado. Eu só tinha apoiado a decisão da Manu de levantar esse ponto, já que o mês inteiro tinha passado e ninguém havia falado nada. Meu único pensamento era: isso precisa estar claro. Eu não tava com pressa de receber, eu não pressionei ninguém, mas eu também achei que não fazia sentido o assunto ser ignorado indefinidamente. O problema é que ela contou essa história para os nossos colegas, distorcendo o que aconteceu. E para piorar, infelizmente a irmã dela faleceu dias depois. Eu fui ao velório, mas o clima estava péssimo e eu me senti uma péssima amiga, como se eu tivesse cometido uma grande insensibilidade. Depois de 2 meses, a Rayane me transferiu parte do valor que tinha recebido, dizendo que o resto ela tinha gasto. Desde então, a nossa amizade nunca mais foi a mesma. Até hoje eu fico me perguntando, será que eu fui insensível? Será que eu errei em ter apoiado a conversa sobre o pagamento naquele momento? Eu entendo que ela estava passando por um período muito difícil, mas eu também penso que, se fosse uma empresa CLT, o RH já teria resolvido isso muito antes. Ainda assim, a culpa me persegue. Tô errada em ter cobrado meu salário da minha amiga enquanto a irmã dela estava internada? Eu pensei numa coisa
que no meu grupo de teatro, a gente estudou muito luto numa época. E aí, tinha uma das coisas que eu achava mais bonita, assim, e dolorosa do luto, que é a gente tá na nossa vida e aí uma pessoa que importa muito pra gente morre e os carros continuam passando. Tipo, o elevador, os pássaros, a vida não para. E a gente acha muito injusto que a gente esteja numa dor tão grande e o mundo não parou. Tem uma tirinha maravilhosa que eu amo, que é em inglês, mas é tipo, eu tive um completo surto psicótico, tipo, não é psicótico, é tipo, eu tive um nervous breakdown, sabe? Eu tive um surto e o mundo continuou girando. Tipo, isso é muito injusto, sabe? Pra gente o mundo para, né? Quando uma pessoa tá doente ou morre, pra gente acabou o mundo. É tipo, peraí, gente. Só que não, o mundo continua. E aí eu entendo a Rayane nesse lugar, que é assim, caramba, que injusto ter que falar de salário quando a minha irmã está morrendo. Porra, vai se fuder falar sobre isso agora, não é o momento de falar sobre isso. Ao mesmo tempo, ela vai ter essa raiva de todo mundo. De todo mundo. E o mundo vai continuar girando. Tipo, você precisa acertar essa coisa. Infelizmente. E muito provavelmente a Rayane deve ter tido essa reação a outras coisas na vida. Tipo, porque é isso, quando você tá numa situação sensível como essa, a palavra é essa, você está sensível. E você vai reagir de forma sensível a várias coisas que vão acontecer no seu entorno. Seja, tipo, cara, o táxi não parou pra você na rua. Nossa, vai ser o fim do mundo. A tua amiga te cobrou o salário dela que ela trabalhou durante 1 mês sem receber. E ela recebe por dia. Isso eu não entendi. Eu queria falar sobre isso, mas é porque isso é tão a parte da história. Trabalha e recebe. Exato, mas ela trabalha... Claro, né, ô besta. Você acha que eu não entendi essa parte? Ué. Óbvio que eu entendi essa parte. Por que você não entendia? Porque ela recebeu adiantado. Era isso. Como que ela recebeu adiantado se elas recebem pelo atendimento? Quantos atendimentos eles iam ter? Como provavelmente, porque a Manu é a dona da clínica. É uma empresária. Ela, com certeza, tem um dinheirinho de reserva ali. A Rayane é a amiga, né? A Rayane, por estar passando por uma situação delicada, deve ter pedido um adiantamento pra colega, a Manu. Você não entendeu? A gente tá perguntando como que ela sabia qual a quantia de adiantamento se elas trabalham por... Ela deve ter negociado, porque é amiga. As 3 são amigas, então foi um valor X. Então a gente assumiu que elas negociaram. Tipo, geralmente a Rayane trabalha 5 vezes na semana, 4 vezes 4 semanas, 4 vezes 5, 20, uma média de 20 dias. Elas negociaram isso e falou, pô, amiga, tô precisando dessa grana, minha irmã tá internada, vou precisar desse dinheiro agora, nesse foi momento. um valor que elas inventaram, negociar. né? Eu acho que foi uma negociação. Porque quando falou isso, eu falei, é impossível ela ter recebido antes, então. Se é por atendimento, quantos atendimentos ela vai fazer? Impossível. É uma conta inventada. Mas então ela pediu um adiantamento do que seria o valor daquele mês, independente de quantas pessoas ela atendesse. Tá bom. Negociação, né? Eu que tava na dúvida sobre isso durante a história. Pô, eu acho que eu vou muito nessa linha que vocês falaram, assim, de tipo, cara, ema, cada um com seus problemas. A empatia, ela é muito legal, mas em certas situações não, ela na vida, ela é absolutamente opcional. A gente não é empático com tudo na nossa vida, com todas as pessoas da nossa vida e com todas as situações do mundo. Senão, porra, fudeu, o mundo não anda, ninguém sobrevive. Ai, a minha irmã está muito mal e eu gastei o dinheiro que você me adiantou, mas que era seu. Se vira. É famoso PS, problema seu. É que eu acho que, tipo, tem horas e horas. Se você preza por essa relação e essa amizade, eu acho que tem momentos e momentos pra falar sobre isso. Provavelmente tava muito no auge do furacão, sabe? Eu acho que tudo bem, eu não acho que ela tá errada. Tá. Não acho que ela tá errada. Não, eu não acho que ela tá errada, até porque ela não fez nada. Ela só falou, tipo, não foi nem chefe, faz você. Acho que ela foi super correta. Não, e ela nem falou, chefe, faz você. Ela trocou a ideia com a chefe e a chefe foi lá fazer. E ela falou, não, show, se você quer fazer, vai lá. Show. Tipo, ela apoiou, ela não falou ela não cutucou a chefe. Chefe, vai lá cobrar. Ela nem fez isso, É triste, né? porque ela super tomou cuidado e saiu como não errada, cuidadosa, sabe? Tipo, não, e ainda com a amiga Rayane falando por aí que...
A Rayane tá cheia de problema, entendeu? Eu acho que você tomou no cu por causa de uma pessoa que tava... E vamos também só abrir uma parênteses sobre o tabu de perguntar do dinheiro, de pedir dinheiro, como é muito fácil também você constranger a pessoa que está pedindo algo. Assim, eu sei que ela não está pedindo, mas o assunto dinheiro, ele já tem tanto medo de ser abordado, dito, porque o dinheiro não passa pelo cuidado, o dinheiro não passa pelo nosso próprio tempo. O dinheiro tem o tempo do capitalismo. Ela precisa receber porque ela precisa pagar as contas dela daquele mês. Não dá pra esperar 2 meses e receber metade do valor. Porque eu tenho coisas que não vão... A minha conta não vai sair metade do valor e só mês daqui a 2 meses. Ela por isso. Autônoma, Só né? que isso não tem carinho. Claro que não tem. O capitalismo não tem o menor carinho com a gente. Não tem carinho com o nosso tempo, com o nosso luto. Não pode parar. A gente já tem tantos dedos pra falar sobre dinheiro que você ser constrangida nesse lugar é o que leva ela a ir pro luto, pro enterro e pensar. Isso é muito injusto. E aí ela fica constrangida sobre cobrar. Mais uma vez lá na frente, quando ela for cobrar, ela vai lembrar desse momento. O dinheiro justo que ela merece pelo trabalho dela e que ela precisa para manter a vida dela. Mas é um lugar muito fácil de se constranger também e de se tirar do lugar de carinho, achar que faltou com carinho, como manter o carinho mesmo cobrando. E hoje em dia de ter abalado a amizade delas a ponto de não ter muito mais. E eu acho que assim, você foi super cuidadosa. Tipo, ela foi muito cuidadosa. Ela escolheu muito como lidar com essa situação. E eu acho que tem uma coisa que eu sempre penso, assim, todo mundo tem traumas. Todo mundo tem problema. Todo mundo tá cheio de BO pra resolver. Cada um escolhe a forma como vai lidar com o outro em cima desses BOs. Tipo, se a pessoa escolheu te dar uma patada, porra, foi escolha dela, entendeu? Tipo, a Rayane tá escolhendo agir dessa forma nesse momento. E se ela te der uma patada por uma resposta rápida, se ela voltar depois e se refazer sobre a patada, tudo bem. Porque também, nem sempre no lugar do luto você tá escolhendo, né? Às vezes você tá só reagindo. Na dor, você às vezes só reage. Freud tinha uma passagem, né? Freud tinha uma passagem que era: quando eu estou com dor de dente, eu sou um dente ambulante. Muito legal isso. Exato. Que é como se você realmente não conseguisse muito lidar com o mundo porque você está com uma dor muito grande dentro de si. Exato. E aí transpassa isso pro luto, transpassa isso pra febre, transpassa isso pra dor de cabeça. Como ser funcional quando na verdade eu sou só uma cabeça gigante de sinusite, por exemplo. Nossa, eu outro dia eu tava trabalhando, cara, eu tava trabalhando até as 3 da manhã e eu estava com muito sono. E aconteceu uma situação, tipo isso, assim, o táxi passou e não parou, sabe? Tipo, alguma coisa assim, muito idiota aconteceu. Eu nem lembro agora qual era a situação. Mas eu podia ficar muito puta com uma pessoa. Só que eu pensei, não vou ficar. Porque isso sou eu reagindo, porque eu sou um sono ambulante. Eu estou exausta. Eu estou há 5 dias sem dormir direito. Eu tô dormindo 3, 4 horas por noite. Eu tô trabalhando até as 3 da manhã. Se eu reagir de acordo com isso, eu vou reagir mal. Então, segura seu pagode. Mas é isso. Aí você fez um esforço hercúleo, assim, enorme, que às vezes as pessoas não têm esse tempo, essa disposição, essa emocional, essa força. Por mim, tudo bem, portanto que ela reconheça depois, sabe? Isso, você não precisa ter depois. esse alerta o tempo todo de eu estou um caos. Às vezes você descobre no dia seguinte, quando você acorda, que você tava um caos ontem. Tudo bem. Tipo, porra, mas muito reconheça normal. E retorne aonde você foi caótico pra dizer: desculpa, posso te ajudar a organizar aqui? Olha, aquilo foi isso, não é com você, não leve isso pra você. Porque agora tá ela levando esse problema, porque aí a gente volta pra história. A Rayane não acha que foi por causa do luto ou porque ela tava nesse caso. Ela reconheceu como sim a nossa ouvinte errou. Tanto que ela mantém a opinião meses depois. Ela paga menos, ela ainda fala: eu gastei o resto. Que meio tipo, foda-se, gastei. Mano, eu imagino a quantidade de gasto que deve ter ao redor desse luto também. Mas, mano, não, né? Não gasta o dinheiro do outro. Entenda que o dinheiro pode estar na sua conta, mas ele é do outro. Já não mas seu. Elas não combinaram também. Essa que é o difícil. Você acha que ela entendeu que era uma ajuda? Eu acho que elas não combinaram o valor, entendeu? Isso eu achei um erro também das duas. Que você tipo, acha que ela não ia pagar necessariamente o mês inteiro? Eu acho que ela não ia pagar. Elas duas, a Rayane as duas e a funcionárias, Daiane, sem a chefe, deveriam, ao falar, você pode me cobrir esse mês, falar: sim, como é que a gente vai fazer sobre o pagamento? Eu preciso saber, porque eu vou trabalhar, mas eu preciso saber do pagamento. Super, vou te cobrir. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu só preciso saber do pagamento agora. E elas tinham que combinar isso, entendeu? Isso é o quê? O poder da comunicação.
Só que como elas não combinaram, eu acho que ficou implícito assim, amiga, foi uma ajuda. Me dá um entendeu? help e eu te dou um help financeiro, não te dou 100%. Parece que foi uma Topei ajuda. na hora de coração aberto, tipo, entendeu? Pra ajudar ela. Uma ajuda não é paga, entendeu? Necessariamente. Aí eu acho que Nossa, ficou mas aí nisso. o mês inteiro de ajuda, gente, isso não É existe. achar que ela não... É que horas que surreal ela a ganha o Rayane dinheiro achar- dela. Gente, mas Surreal elas não a Rayane combinaram, achar, entendeu? Exato, é isso, a comunicação. Não E teve aí? isso. Ela, vamos, né? Tô errada em ter cobrado meu salário da minha amiga enquanto a irmã dela estava internada? Cara, Primeiro, não foi você que cobrou. Uhum. Então, não é essa a pergunta. Se tivesse sido você, eu acharia que... o quê? Que o quê? Talvez ela tivesse errada de... Pra mim, Não depende sei. muito de como ela frasearia. depende da comunicação. Porque, por exemplo, Depende. se você tá passando por uma situação dessa e eu fui te cobrir num bagulho, e eu te mandar uma mensagem tipo, Nina, só não esquece de me pagar. É uma coisa. Ou, Nina, e aí, como é que tá a situação, tal? Olha, amiga, eu sei que você tá passando por isso. Eu Não vou tem te mandar pressa, essa ela tá- mensagem só pra deixar aqui registrado, mas pode pensar nisso depois. Não me responde sobre isso agora. É só pra gente estar ciente de que a gente vai ter que acertar depois a questão do trabalho. Eu tô acharia aqui o indelicado, mês sabia? Eu tô Acharia. aqui durante um mês e eu preciso entender como é que eu vou pagar minhas contas. Eu acharia indelicado. Jura? Juro, porque eu esperaria de você, minha amiga, uma mensagem que não é sobre isso. Tipo, não fala sobre isso agora, sabe? Tipo, é egoísta, mas é o luto. Interessante. Tipo, cara, você é minha amiga. Por que você tá Interessante. Por que você tá falando isso agora? Tipo, eu tô num momento de merda, você vai falar sobre isso? Essa é a sua prioridade em relação a mim? Tipo, Cara, entendeu? mas se ela já tá numa parada do tipo, já está presente, já tá falando sobre a sua situação e ela deixa essa mensagem no meio disso tudo. Eu acho que ela tem que esperar um pouco mais. Eu esperaria se eu fosse ela. Eu acho Nossa, ok. eu- Tanto A não mandar ser que eu quanto tivesse numa receber a questão mensagem. assim, meu Se eu Deus, recebesse as a mensagem, eu contas, acharia fudeu, ok entendeu? também. Se ela não tá desesperada elas com são grana... autônomas, cara. Eu sei, mas ela falou aqui que tudo bem, essa coisa do dinheiro, que não era uma prioridade Não tá com extremamente, pressa. entendeu? Se não é uma prioridade extrema, eu esperaria. É. Espera. Isso não é uma prioridade. Eu não. Eu acho ok. Eu acho que você não tá errada. Ficou com vontade de dar sua opinião na história de hoje? Diz o que você achou na seção de comentários do Spotify e não deixa de votar na nossa enquete. E também segue a gente aqui nessa plataforma de áudio e nas redes sociais, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. É isso, pessoal. O clube tá fechado pelo fim de semana. A gente se vê de novo na segunda. Tentem não errar muito esse fim de semana, tá? Mas se errarem, manda sua história pra gente. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.